A protagonista de hoje é Vanessa Gordilho, vice-presidente executiva da Vibra. Baiana de Salvador, ela saiu de casa aos 15 anos para estudar balé clássico na Alemanha. E desde então nunca mais parou de buscar transformação. Formada em comunicação, com carreira construída nos setores de tecnologia, saúde e meios de pagamento, Vanessa chegou à Vibra para liderar a inovação e abrir caminhos. Em março desse ano, assumiu também a vice-presidência comercial, depois de fazer história como a primeira mulher a comandar as áreas de negócios e de marketing da companhia. Hoje ela une dados, sensibilidade e escutativa para transformar a relação entre marca e consumidor. Isso tudo com muita empatia, propósito e coragem. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso quadro Protagonistas. É um prazer ter você aqui. Que bom que deu certo dessa vez. Cris, você não tem noção da felicidade que eu tô de ter dado certo e de estar aqui com você hoje. Que bom. A minha primeira pergunta é sempre a mesma para todas vocês. Quem é Vanessa Gordilho e como você se define? Eu vou te falar que a primeira definição é que eu sou uma baiana nata, assim. Eu tenho um dendê correndo na veia. Baiana retada. Adoro ser baiana. 2 filhas lindas. Muito apaixonada pelo meu marido, adoro trabalhar. Tem uma coisa que eu falo que, assim, se tem uma coisa que me define, assim, eu gosto, eu amo o que eu faço, estou muito feliz trabalhando sempre. E, assim, juntando tudo isso, acho que dá uma bela mistura de uma baiana, meio paulistana já, agora com o pé no Rio de Janeiro, mas, assim, focada em fazer essa transformação que você comentou e inspirar muitas mulheres a crescer e a conquistar, né, seus sonhos. Vamos voltar lá atrás. Você saiu de casa com 15 anos de idade, foi para a Alemanha para fazer balé clássico. Quais foram os aprendizados da dança que você usa até hoje na sua carreira como executiva? Disciplina. É engraçado que quando eu saí de Salvador, eu era a típica baiana que estava lá conduzindo, trabalhando, estudando, dançando balé. E apareceu essa oportunidade de passar dois meses só na Alemanha e eu fui sem olhar para trás, né? Uma jovem buscando aprender, falar outras línguas. No primeiro mês e meio eu liguei para meus pais e falei, eu não volto mais. Olha só. E desde lá eu fiquei quase 5 anos. 5 anos na Alemanha? Na Alemanha, sozinha. É uma coisa assim que eu digo, eu tenho uma filha que inclusive está aqui hoje, de 15 anos, eu falo, olha, quando eu fui não tinha internet. Não tinha nada. Assim, não, eu falava com meus pais. Uma ligação era caríssimo. Então, assim, como que você se dedica a algo que você de fato ama, que eu era completamente apaixonada, mas, assim, mantém uma disciplina constante. Porque eu sabia muito claro, desde muito cedo, onde eu queria chegar. E, assim, acho que essa, para mim, é a principal frase da Alemanha, é disciplina. Lá tinha professor duro, tomava varada na perna, todo mundo dá risada, mas ele andava literalmente com a varinha e vinha, se pesava toda segunda-feira para ver se eu estava acima do peso ou não. Olha isso. Calo no pé e não podia parar, porque muitas vezes, nos fins de semana, a gente tinha 3, 4 apresentações no fim de semana. E isso não era de jeito nenhum motivo de a gente ficar sofrendo, era algo que a gente sabia que ia acontecer e que você tinha que estar preparado. Então, assim, se eu olho e lembro da Vanessa de 15 anos para de hoje, eu falo, não mudou nada, porque a disciplina segue a minha vida sempre, mas com certeza foi uma forma muito dura, para mim, muito importante, de criar quem de fato eu gostaria de ser o resto da minha vida. Então, eu sou muito feliz em olhar a Vanessa bailarina, viu, Cris? E como foi o momento da mudança dos palcos para o mundo corporativo e por quê? Olha, foi dura a decisão de voltar, né, da Alemanha, porque era quase como eu, muito cedo, eu tinha escolhido uma profissão, né? E o que aconteceu é que eu acho que muito pelo país ser um país duro, eu estava muito longe de casa. Eu lembro que eu ligava para minhas amigas em pleno carnaval, eu falava, nossa, carnaval em Salvador. Difícil, e eu não tinha nada disso, né? Eu ficava... Não, carnaval em Salvador e você no frio da Alemanha. No frio da Alemanha, nevando. E aí, quando eu tomei a decisão de voltar, teve muito... E eu acho que isso sempre me driva também, de eu não estava mais feliz, sabe, Cris? Essa busca pela nossa felicidade é algo muito importante. Eu digo isso sempre, até para o meu time hoje. Eu digo, se você está feliz, procure sua felicidade. Eu não estou dizendo só em outra empresa, mas até em outras áreas. Porque muitas vezes a gente está... Assim, o trabalho é super importante na nossa vida, né? A gente passa 8, 9 horas do nosso dia nisso. E como é que você faz algo que você de fato não ama? Então, tem muita gente que me segue nas redes sociais ou que me vê trabalhando e fala, nossa, mas você é apaixonada. Eu falo, sou.
Eu me entrego, eu me apaixono, eu me dedico, porque eu acredito que sem isso é muito difícil você transformar e fazer de fato esse impacto nas pessoas, né? Então, sem dúvida nenhuma, é colocar a paixão sempre e assim, manter essa disciplina e foco para garantir que as coisas seguem no caminho certo. Mas é exatamente isso. Quem te vê nas redes sociais é muito evidente o quanto você ama trabalhar. E eu já estive trabalhando também em eventos, né, nos estandes da Vibra. É muito impressionante. De verdade, está na cara que você ama o que você está fazendo. Já que você falou da Vanessa de 15 anos, lá de trás, a Vanessa de 15 anos, quando decidiu voltar para o Brasil, imaginava que hoje ia estar ocupando um cargo como esse? De jeito nenhum, Cris. Quando eu voltei, e eu digo isso em algumas palestras que eu dou em mentorias, meu pai falava assim, você é uma bailarina. Você tem que seguir o balé, você não sabe fazer mais nada. Eu tinha 19 anos, eu falei, como assim? Você teve que se reinventar aos 19 anos. Exato. Eu olhei para meu pai e falei, mas não, eu sei o que eu quero, eu vou conquistar, eu vou atrás. Mas tinha, inclusive, dentro de casa essa resistência. Por eu ser mulher, por eu ser bailarina e não ter estudado. Tinha o machismo ali do seu pai. Total, estrutural. Meu pai era muito coronel, que a gente fala. Aquele baiano mesmo. Baiano, retado. E eu falava, não. E eu lembro, quando foi a minha primeira decisão de seguir o mundo mais corporativo, foi quando eu já tinha... eu dava aula de balé e fazia faculdade de comunicação. E eu olhava e falava, puxa, acho que não é isso ainda. E aí eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos. E lá eu consegui um estágio no banco de investimentos, nos Estados Unidos mesmo, e eu falava, é isso que eu quero. Achei meu caminho. Eu quero ser executiva. Mas foi uma construção e foi muito ousadia, sabe, Cris? Porque se você escuta e você vai na linha do que os outros pensam, o que vocês acham, o que os outros acham, eu estaria até hoje, talvez com escola de balé ou fazendo alguma coisa ligada à arte. Mas na minha cabeça, eu falava, eu posso o que eu quiser. Eu tinha muito claro isso, assim, se eu me dedicar, eu consigo. Então, bora. E aí fui para os Estados Unidos, fiz um MBA super denso, assim, estudei muito nessa época. Eu lembro que, como eu não tinha tido uma estrutura muito forte, né, escolar, porque eu morava na Alemanha, fazia escola em outras línguas, enfim, eu falava, eu tenho que fazer um curso de matemática financeira, eu tenho que ser inteligente. E eu lembro que eu cheguei no curso, eu não tinha ideia, porque eu não tinha nem a matemática básica tão estruturada. E assim, foi... Não tinha nem aquela do colégio, né? E eu olhava, e o professor olhava para mim, o que é que você está fazendo um curso de matemática financeira? Eu falava, professor, eu tenho que ser inteligente. Me ajude. Não, maravilhoso. E aí eu falava isso com a maior humildade. Isso no MBA nos Estados Unidos? Não, depois que eu voltei, eu ainda faltava, tinha um gap ainda nisso. E eu foquei, então, essa coragem de dizer, olha, não sei, mas eu quero saber. E a vontade, eu digo sempre isso, eu falo muito para as muitas meninas que eu converso, eu digo assim, para mim, dizer que eu tinha limites e tinha um limite onde eu poderia chegar é algo que nunca aconteceu, assim, não passava pela minha cabeça. Então, se eu não sabia matemática financeira, bora no curso. Ah, e se você não sabe fazer coding, bora aprender. Então, você vai, eu digo que tem uma expressão que eu falo, remo. Vai remando. E aí você conquista. Então, e isso é um dos conselhos que você daria para as mulheres que estão aqui nos ouvindo e que querem chegar onde você está hoje? Com certeza. Se especialize. Seja bom no que você faz. No que quer que seja. Assim, no momento que você... eu digo isso muito até para minhas filhas. Assim, se você está acostumada a estar ali no meio, né? Tem aquela palavra dura que é medíocre. Medíocre, é muito difícil de você chegar e alçar voos mais altos, né? É tão bom quando você se especializa, quando você é muito bom em alguma coisa. E não tem como a gente não dizer que a média é medíocre. A média dura, né? É isso, claro, é muito duro. Mas a pessoa tem que focar nisso para fazer o que você fez. Não ser matemática, vou estudar matemática financeira. Faço conta nos dedos, mas eu vou aprender isso aqui. Mas assim, como é que você... garante que você não está sendo essa pessoa acostumada com o básico, com o médio. Assim, e é duro, porque isso exige muito da gente, tá? Não, todo mundo fala assim, mas gasta muita energia. Mas, ao mesmo tempo, quando você chega, dá uma realização tão grande de você conquistar sua independência financeira, de você fazer o que você quer na hora que você quer. Então, eu tenho um companheiro, um parceiraço, que é o meu marido, eu tenho um ex-marido, que é o pai das minhas filhas. E sempre que nas conversas que eu tenho com os dois, eu digo, cara, vamos embora tratar nossos filhos para serem independentes, para conquistar isso, porque no fim você olha para trás e fala, puxa, valeu a pena. Porque você vai realizando, né? E tem uma coisa que falam assim muito assim, eu me sinto muito privilegiada, tá, Cris? Eu tive uma família que me deu muita estrutura, eu pude
através dessa bolsa de estudos da Alemanha, tem uma experiência internacional, mas tem um quê de dedicação e de trabalho duro por trás que a gente não pode deixar de valorizar muito, porque é isso que leva a gente além. Assim, eu te vejo também, assim, tudo que eu vejo você fazendo tem tanta pureza, tem tanta legitimidade. E eu me identifico muito com você, porque eu também tive uma estrutura, eu também tive possibilidades que a minha família me deu, mas eu também corri muito atrás. E isso que faz a diferença. Aí, falando desse universo que a gente estava falando mais cedo, você trabalhou em diversas empresas dos mais variados segmentos, tradicionalmente empresas masculinas. Quais as barreiras pelas quais você teve que passar e como você superou? Cris, assim, eu vou te falar que eu passo muito pouco tempo pensando nisso na hora de agir. Eu não tô Nunca pensou nisso, mesmo lá atrás? Que não existe, tá? Não estou dizendo que é super simples, de jeito nenhum. Eu sei das dificuldades que muitas mulheres passam, enfim. Mas o que eu estou dizendo, eu dedico pouco tempo a olhar essa barreira. Assim, eu sempre digo assim, eu prefiro que um chefe meu me pare do que tenha que me empurrar. Então, isso sempre drivou muito o meu jeito, assim. Obviamente, eu sou muito retada, que todo mundo fala, muito ousada, mas eu acho que esse não pensar e esse agir mais sempre foi o que me drivou para não pensar nisso. Mesmo que você entre numa sala, eu imagino que isso já tenha acontecido com você várias vezes, que só tenha homens. Assim, é muito comum. Assim, é mais comum ter só homens do que ter um grande mix. Apesar de que eu tenho que fazer um elogio aqui na Vibra, a gente está com 3 vice-presidentes. De então, quantos? Assim, de 7. Tá bom. Tá bom? Então, assim, o Ernesto, que é o nosso CEO, ele fez um trabalho muito bacana de empoderar a gente. E minhas pares são maravilhosas. E a gente troca muito. Mas, assim, esse espaço de conquista é um espaço nosso, a gente que tem que conquistar. E a gente conquista isso com conhecimento, com o pragmatismo. Tem uma coisa que eu adoro, eu digo para todas as mulheres, sejam pragmáticas, vão ao ponto. Nossa, eu falo a mesma coisa. Toda a história. Direto, o que é que você pragmatismo, precisa? Praticidade são fundamentais. Fundamentais. Então... E isso os homens são mais do que a gente. Eles têm isso mais. Então, mas por quê, né? Se a gente já sabe que tem que ser, por que a gente não treina isso também? Então, é um aprendizado, assim. É escutar muito feedback, pegar boas mentoras, pessoas que podem te ensinar quais são os caminhos melhores para seguir e ler os sinais, né? Assim, quando você senta numa mesa masculina ou com mais homens do que mulheres, tem alguns comportamentos ali que vocês, cara, vai se adequando, vai se adaptando, coloca seu estilo. Eu sempre coloco meu estilo, eu sou muito emotiva, eu coloco muita paixão em tudo. E aí fala assim, mas isso não é o ideal. Eu falo, mas essa sou eu. Então, eu tenho personalidade. Você nunca teve aquela... Tem muita gente que vem aqui, desculpa te interromper, mas tem muita gente que vem aqui que fala que lá atrás, no começo, até se masculinizava um pouco para ficar mais parecida com os homens. Você nunca teve isso? Nunca, Cris. Eu sempre fui, até brinco assim, eu tô mais pra peru do que pra masculinizada, pra me adaptar, assim. Eu coloco o meu estilo, eu me arrumo mesmo quando eu quero, quando eu não quero, eu não vou. Eu acho que a gente tem que, até pra ser feliz, ter a nossa personalidade, né? Imprimir o nosso jeito. A Cristina Junqueira, que é uma grande amiga minha, eu sempre cito ela porque eu amo, ela fala muito, foca no seu. Que é do Nubank. Do Nubank, foca no seu. Então, foca no seu e coloca seu estilo, seu jeito. Você não precisa se adaptar ao outro. Agora, de novo, você tem que saber o que você está falando. Você tem que ter pragmatismo. Você tem que ter dados para embasar o que você está falando. Então, assim, não é uma questão de gênero isso. É como é que você, de fato, olha para o negócio e fala, o que é que meu negócio precisa? Eu digo isso muito para o meu time hoje. Eu falo, cara, assim, a gente tem os donos de posto, o que é que eles precisam? Como é que eles ganham mais dinheiro? Como é que a Vibra ajuda eles melhor? Como é que eu levo mais valor para o meu investidor? Isso são conversas que falavam assim, mas isso aqui são os homens normalmente que falam. Eu falo, não. Eu sou mulher e eu gosto de falar. Eu gosto de falar de EBITDA, eu gosto de falar de resultado. Eu gosto de ver como é que meu investidor vai olhar e falar assim, olha, essa menina é retada, ela que tem que estar ali. Como é que eu gero isso para gerar valor para a empresa que eu estou trabalhando? Isso vale para tudo, tá? Eu estava falando outro dia, se você é manicure, isso vale. Se você é dona de uma loja de roupa, isso vale. Isso tem que ser mindset nosso. Como é que a gente gera valor para aquilo que a gente está fazendo? Você tem toda a razão. Então, para mim, é muito um drive importante. O seu modo de liderar mudou ao longo dessas décadas, desde que você começou nesse mundo corporativo? Eu acho que você vai ficando mais segura, né? Assim, eu lembro que
A primeira vez que eu tive uma grande equipe, a minha primeira grande equipe tinha 23 pessoas e na sequência teve 20 e depois 380. E foi um salto, né, nesse momento, quando de fato eu vi uma equipe Brasil, foi no Banco Santander, assim, eu tinha funcionário em todos os estados, assim, muita gente. Eu falava, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar a língua de todo mundo? Então, o início, quando você começa a entender a empatia do outro lado, de quem está, às vezes, à distância e não tem tanta proximidade, e você tem que imprimir a cultura de um jeito diferente. Então, acho que isso faz parte do amadurecimento, né? Hoje eu tenho uma equipe de novo, Brasil, já tinha tido essa experiência, voltando agora, mas eu acho que a maior mensagem dessa evolução minha é como é que você, com a sua segurança, tem mais empatia do que o outro está precisando, né? Então, como é que eu impacto de fato a vida daquela pessoa do seu time e faz com que ele consiga prosperar e se desenvolver também. Vamos falar da Vibra. Vambora. Como é que você enxerga o papel da empresa nesse momento de transformação no setor de energia e do varejo? Olha, Cris, eu tenho o maior orgulho de trabalhar na Vibra porque eu genuinamente acredito que a gente leva a nossa melhor energia para o Brasil. E quando fala energia, todo mundo pensa que é energia nossa, mas tem um tema dos nossos produtos e nossas empresas, né? Porque hoje a Vibra é uma empresa que tem uns 8 mil postos Petrobras, para quem não sabe, são os postos Petrobras, são da Vibra. A gente hoje, 6 em cada 10 aviões no Brasil voam de BR Aviation, que também é da Vibra. A gente tem a Comerc, que é uma empresa que hoje está liderando a transição energética no Brasil. Então, assim, a gente tem vários negócios, eu citei alguns aqui, que fazem com que a gente faça, de fato, esse motor do nosso país funcionar. E isso, quando eu olho o impacto que isso tem na vida do brasileiro, você olha e fala, cara, essa é uma empresa muito importante. Ela move, ela faz com que o Brasil, de fato, ande de um lado para o outro, voe e faça. Sabe que eu tenho uma experiência, eu tinha uma experiência muito emblemática na catástrofe que a gente viveu no Sul, que a nossa base foi a única base, de fato, funcional por alguns dias. E aí todo mundo falava assim, vou mandar um avião com mantimentos, vou mandar um helicóptero para resgate. Eles iam e voltavam como? Se a base não tivesse funcional lá, com todo tipo de combustível, nada disso teria acontecido. A gente teria tido uma catástrofe ainda pior. Então, eu acho que o papel da Vibra no brasileiro, muitas vezes, ele passa meio imperceptível. Eu digo que não é tão prazeroso parar no posto de gasolina para abastecer, né? Tem muita gente que fala, poxa, é difícil vender gasolina, né? A pior é parar sem gasolina com o carro no meio da rua. Mas olha isso, a gente pode levar você de um lado para o outro, a gente faz você rodar o mundo. É a maneira de você enxergar pelo outro lado. Você consegue, hoje, tem os caminhões hoje no Brasil, o Brasil para, então você leva todo tipo de alimento, de tudo, né? Você faz o Brasil pulsar. Então eu tenho um maior orgulho, assim, é uma coisa que eu olho para isso, eu olho para o nosso negócio e falo, cara, aqui eu posso mover o Brasil e aqui eu posso transformar a vida de muita gente. Então, estou em paz aí com esse ponto do que a Vibra, de fato, é importante no nosso país. A Vibra. A Vibra. Se tem energia, vibra. Opa, se tem energia, vibra. E já que a gente está falando disso, tem um projeto seu que é muito marcante, que eu particularmente achei muito lindo, que é a loja de inconveniência. Para quem não está familiarizado, queria que você explicasse e como você teve a ideia de criar essa loja e como foi o impacto disso no público que passou por ali. Olha, nosso conselho da Vibra é um conselho muito forte. Ele sempre diz assim, o que é que vocês vão... O conselho de administração. Como que vocês vão impactar o país, né? E aí nosso presidente Ernesto, ele passou um bom tempo pensando qual era a causa junto conosco, né, com toda a diretoria, o que a gente de fato poderia causar de impacto no país. E de uma forma triste, inclusive semana que vem a gente está indo para Manaus, falar ainda mais sobre a causa, a gente vê que dentro dos nossos postos tem muitos pontos de violência sexual infantil, né? Então, infelizmente isso acontece, pessoas que param no posto e é muito triste a realidade. Obviamente, tem vários outros pontos, mas o nosso posto isso acontece, né? Então, o Ernesto olhou e falou, cara, vamos pegar essa causa para a gente e vamos mover várias outras empresas junto para que a gente consiga, de fato, furar a bolha das pessoas falarem sobre o tema, né? É muito difícil, ninguém quer falar. Se a gente, para divulgar o Disque 100, né, que é o nosso Disque Denúncia, e por favor, quem está nos assistindo, não deixe de denunciar.
já é um assunto duro, né? Então a gente trabalha junto com a Liberta, da Luciana Temer, com a Childhood, vendo como é que a gente de fato pode fazer essa transformação para que as pessoas saibam do Disque 100 e quem está passando por isso denuncie, né? Para a gente poder ajudar e a gente poder, no mínimo, inibir também as pessoas de fazerem, né? E aí, eu acho que esse é o desafio do marketing, né, Cris? Como é que a gente pega uma causa tão dura e entra de fato na vida da pessoa para ela entender o que está acontecendo, né? E a ideia surgiu junto com nossos parceiros, pensando assim, a gente tem uma loja de conveniência que está dentro dos nossos muitos postos, né? Hoje a gente tem 8.100 postos no Brasil. O que a gente pensou em fazer uma inconveniência? Então, uma loja de conveniência. E aí foi daí que surgiu essa ideia e foi um jeito claro e direto de a gente ter produtos que falam sobre a inconveniência do abuso e da exploração sexual infantil. Então, assim, de um jeito muito claro, as pessoas puderam entender o problema que a gente está no país hoje com esse tema. E aí você bota todos os indicadores, assim, mostra que isso está acontecendo dentro da sua casa. É muito triste, Cris. Você pensar que o abuso, 47% do abuso acontece dentro de casa. Sabe, assim, com padrastos, com familiares, com amigos dos pais. E a reação das pessoas? Não, foi, assim, a gente ficou 5 dias na Paulista e agora a gente está usando a loja de conveniência em vários dos eventos, né, que a gente está participando. A gente deixou psicólogos à disposição, porque as pessoas saíram de lá super transtornadas, impactadas, chorando, transtornadas. Porque falou, cara, isso aconteceu comigo, isso está acontecendo na minha casa e eu não estou fazendo nada. É interessante que, assim, é uma epidemia quase, né? Assim, eu fico super emotiva falando disso, porque, assim, não é possível que nossas crianças estejam passando. Então, assim, eu aproveito, eu sempre digo isso, eu peço desculpa às nossas crianças que passaram por isso e a gente, como brasileiro, não conseguiu proteger. Assim, isso aqui, para mim, é um negócio toca, assim, a gente não consegue proteger essas crianças. E o que eu como executiva, vou fazer? O que a gente pode fazer? A gente tem que falar. Estamos as duas aqui com lágrimas nos olhos. Mas é por isso que eu falei que é um projeto tão lindo, é tão marcante. Né? E a loja ela veio para facilitar falar do tema, né? Para impactar todo mundo. E a gente espera que vários outros projetos apareçam. Agora a gente vai fazer uma mentoria no Pará. E vamos ver de pouquinho em pouquinho como é que a gente junta. Já tem mais de 150 empresas juntas no manifesto, atuando nas suas empresas. Ótimo. E a gente vai acabar com isso. A gente vai falar até que não tenha mais que pedir desculpas a ninguém por isso. Que assim seja. Passou voando. Nosso tempo já você acredita? Já tem 22 minutos. Mas eu sempre encerro com a mesma pergunta também. O que significa para você ser protagonista da sua própria vida? Conseguir garantir que minhas filhas estão sendo inspiradas pelo poder do trabalho, da disciplina, do amor ao próximo. E garantir que dentro desse meu futuro, quando eu olhar para trás, eu vou ter a certeza e a segurança de que todas as pessoas que me ouviram, que trabalharam comigo, de toda forma, seja no meu círculo de cuidado pessoal, mas também nos meus amigos e dos meus muitos times e clientes que passaram, mas que olharam e falaram assim, dá para fazer sim, dá para ser mulher, dá para ser uma profissional competente, dá para ser bonita e dá para fazer com que a gente torne esse país um país melhor. Muito obrigada. Que delícia de conversa. Obrigada, amiga. Obrigada, viu? Eu desejo ainda mais sucesso para você e para a loja de inconveniência. Muito. Que a gente, de fato, acabe de uma vez por todas com isso. Tem que dar certo. Vai dar. Obrigada. Obrigada a você.